Olá, filósofos, amantes de livros e apaixonados por plantas. Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Depois de tanto tempo sem vídeo, voltamos com tudo e hoje nós vamos fazer uma introdução à filosofia nessa audioaula super maravilhosa. Vamos lá! Hoje vamos falar sobre a filosofia e vamos fazer uma pequena revisão sobre tudo que vimos até agora. Seguindo a cronologia do livro, primeiro falaremos das origens da filosofia, certamente. Temos algo que para os povos antigos era extremamente importante e comum em suas vidas, que era o mito, um componente importante da cultura que permeava por todos os sentidos sociais e tudo que rondava a sociedade estava relacionado aos mitos. Então, os mitos influenciavam na vida e nos pensamentos das pessoas. Esses mitos eram compostos pelos deuses gregos e suas histórias de heróis, e com seus erros as pessoas aprendiam e tomavam lições de morais. Atena é a deusa grega da sabedoria e da justiça e tornou-se símbolo da filosofia por ser Atena a deusa da razão. Temos inúmeras interpretações sobre Atena, um símbolo para a filosofia. Uma dessas interpretações é a coruja, que era o bichinho de estimação da deusa Atena. E assim, a coruja é uma ave noturna que está sempre alerta, com uma boa visão, capaz de enxergar no escuro, e como consegue girar quase completamente a cabeça, ela pode olhar por todos os ângulos, então seria um animal assim com capacidades muito boas. Enfim, vamos continuar. Os relatos místicos se sustentam pela crença em forças superiores, cuja existência não precisa ser comprovada. Então as pessoas acreditavam nos mitos, e isso era o que bastava. Eles não precisavam necessariamente de provas, eles já serviam por si só. Então você acreditava nos deuses e ninguém lhe dava provas de que eles realmente existiam e realizaram tudo o que dizia se realizar. Mas as pessoas acreditavam porque era uma questão de crença e não de razão. Um dos mitos que podemos usar de exemplo é a conquista do fogo. Existem duas versões mais aceitas, digamos assim. Uma foi que Palope deu a Orobabe, um pássaro de cauda muito comprida, a incumbência de roubar o fogo. E esse pássaro tinha o corpo com uma substância grudenta capaz de segurar as brasas de fogo acesas. Então, o pássaro tinha sua estratégia. Ele chegou chorando ao lugar das onças que possuíam um fogo e, por isso, ele foi bem recebido por elas. Aí, com o intuito de distraí-las, ele indagou sobre um bicho que supostamente estava no alto de uma árvore. Então, ele aproveitou para encher sua cauda de brasas e voar em retirada. Essa é uma versão da conquista do fogo. Outra versão é a de que Prometeu furtou a arte do fogo de Hefaistos e também todas as artes de Atena e as entregou à raça humana. Isso depois que os deuses estavam decidindo as capacidades de defesa de cada animal, como garras, dentes e outras coisas, e viram que os humanos não teriam uma grande defesa, então, portanto, eles não sobreviveriam. Mas Prometeu, teoricamente, deu fogo aos humanos e possibilitou com isso a provisão dos recursos que permitiram a manutenção da vida humana. E posteriormente, então, Prometeu foi acusado por furto e a vingança de Zeus foi exemplar. Ele acorrentou Prometeu a um rochedo onde uma águia devorava-lhe o fígado, que sempre renascia. Isso durou até que Hércules, com uma flecha, abateu a águia e liberou Prometeu de suas correntes. Então, a consciência mítica é predominante em culturas de tradição oral, que não possuem escrita e transmitem o conhecimento verbalmente, como de pai para filho, de mãe para filho, tudo assim. As pessoas iam falando os mitos e eles iam se gravando e tornando-se verdades, entre aspas, verdades, porque eram o que as pessoas acreditavam. Então, os mitos eram as verdades para as pessoas. Podemos dizer que o mito vivido é uma verdade. Não na concepção atual do que é verdade, porque a verdade na concepção atual seria algo que é comprovado por fatos, provas e evidências, mas sim como um relato que não necessita de comprovações. Isso era a verdade para eles, para poder justificar que o mito era uma verdade.
porque o critério de adesão ao mito é a crença, a fé, então isso já bastava para dizer que o mito era uma verdade. Aqui vamos falar um pouquinho da mitologia grega. A passagem da consciência mítica para a filosofia foi um longo processo evidente de várias transformações, tanto políticas quanto sociais e econômicas. Essas transformações culminaram no aparecimento dos primeiros sábios gregos no século 6 a.C. Os gregos eram politeístas. Acreditavam nos deuses habitantes do Monte Olimpo, que eram imortais, e se comportavam de maneira semelhante aos homens, ora benevolentes, às vezes invejosos e até mesmo vingativos. Na Grécia Antiga, os mitos eram recitados de cor em praça pública pelos aedos e rapsódos, cantores ambulantes e poetas, como Homero e Hesíodo. Os poemas não têm uma autoria identificável porque eles resultaram de uma produção coletivamente anônima. Vamos falar um pouco sobre Homero. Os poemas épicos Ilíada e Odisseia são atribuídos a Homero, mas existem controvérsias se ele realmente existiu. Na vida dos gregos, as epopeias desempenharam um papel pedagógico significativo, porque narravam episódios da história grega, o período da civilização micênica, e transmitiam os valores culturais mediante o relato das realizações dos deuses e dos antepassados. As ações heróicas também eram relatadas nas epopeias e mostravam a constante intervenção dos deuses, às vezes para auxiliar o protegido, para perseguir o inimigo, enfim, mostravam o heroísmo desses deuses, que se mantinha vivo nos mitos. Desse modo, a dependência dos deuses dos destinos, faltando ao herói a noção de vontade pessoal, de liberdade, já que ele dependia aos deuses e o destino. Mas isso não o diminuía das pessoas comuns. Mesmo dependendo dos deuses e do destino, ele ainda tinha grande valor e grande honra, por ter sido escolhido pelos deuses. Isso era um sinal grande de reconhecimento, pela sua coragem, pela sua força. Virtude para os gregos correspondia à excelência e à superioridade, um objetivo supremo do herói guerreiro. Agora falaremos um pouco de Hesíodo. Hesíodo foi outro poeta e teve a sua obra Teogônia, que relatou as origens do mundo e dos deuses, em que as forças emergentes da natureza vão se transformando nas próprias divindades. Por isso a Teogonia é também uma cosmogonia, na medida em que narra como todas as coisas surgiram do caos. Caos, para os gregos, é o vazio inicial, para compor a ordem do cosmos. A cosmogonia é designação dada às teorias que têm por objetivo explicar a formação do universo. E a teogonia significa genealogia dos deuses. Enfim, vamos continuar. Hesíodo preocupou-se com particularidades que tendem a superar a poesia impessoal e coletiva das epopeias. Essas novas características foram indicativas do período arcaico que então se iniciava. No princípio surge o caos, que dá origem às divindades primordiais. A Gaia, a Terra e Eros. Gaia e Eros se uniram e deram origem aos gigantes, ciclopes e titãs. O mito expressa por meio de crenças, temores e desejos que nos mobilizam. E assim, hoje, os mitos não predominam nem emergem com a mesma força que se impuseram nas sociedades tradicionais de antigamente, porque o exercício da crítica racional nos permite legitimá-los ou rejeitá-los quando nos desumanizam. A teoria de mito nos mostra o quanto a filosofia se opõe aos mitos, porque a filosofia se baseia na razão, na arte do pensamento, de criticar, de indagar, e o mito é exatamente o contrário. É algo que você não indaga, você não vê razão, você simplesmente acredita pela fé e pela crença. E é por isso que o mito se opõe à filosofia, pois a filosofia é plena de razão e o mito é plenamente feito de crença. Os primeiros filósofos gregos, mesmo quando sofriam influências religiosas, problematizavam a realidade, buscavam explicitar o princípio constituinte das coisas. Questionavam, por exemplo, qual é o ser de todas as coisas? Quando as coisas mudam, existe algo que permanece idêntico?
O que é o movimento? Que tipos de mudança existem? As respostas dadas a essas questões sustentavam-se pela razão, que eles também chamavam de logos. O logos integra toda a teoria que precisa ser fundamentada com argumentos. Agora vamos falar um pouco da nova ordem humana. Alguns autores chamam de milagre grego, a passagem da mentalidade mítica para o pensamento crítico, racional e filosófico, um grande avanço para os humanos, claro, porque a habilidade de pensar, indagar e raciocinar realmente muda muito o modo que vemos as coisas e o mundo. E essas mudanças tiveram um caráter repentino e único, e bem único. Outros criticam a visão simplista e afirmam que a filosofia na Grécia não foi fruto de um salto, de um milagre, realizado por um povo privilegiado, mas sim o coroamento de um processo gestado ao longo do tempo. O que, pelo menos para mim, faria mais sentido, pois se você parar para pensar, é difícil uma grande mudança ocorrer em um salto ou tão pouco tempo. Então, conforme as pessoas mais aprendiam, vendo a evolução e todo o processo de suas vidas, para mim faz mais sentido de que ao processo do tempo, ao longo do tempo, elas desenvolveriam capacidades como a de raciocinar e pensar criticamente. Enfim, para mim isso faz mais sentido. Vamos ver as etapas dessas transformações. Primeiro temos a redescoberta da escrita, porque a escrita já tinha sido descoberta e já existia no período micênico, mas ela desapareceu e depois ressurgiu por influência dos fenícios. Nesse ressurgimento, a escrita assumiu uma nova função. Ela não era mais ligada à influência religiosa, passou a ser utilizada para formas mais democráticas de uso. Os escritos passaram a ser divulgados em praça pública, sobre a discussão e a crítica. Então a escrita passou a ser mais pública, mais acessível a todos, mas não realmente, pois isso na verdade não aconteceu. A maioria da população era analfabeta, então apesar da escrita ser acessível, a população não a compreendia, então não adiantava muita coisa nesse fato. Enfim, com isso a escrita perdia certo valor, né? E depois, outra transformação muito importante foi a moeda, que facilitou os negócios e enriqueceu os comerciantes, que acelerou a substituição dos valores aristocráticos por valores da nova classe em ascensão. Outra transformação foi a lei da escrita, porque até então a justiça dependia da interpretação da vontade divina. Mas Drácon, Solon e Clístenes sinalizaram uma nova era, porque com a lei escrita, a norma se tornava comum a todos e sujeita à discussão e à modificação. Então, aí sim, todos podiam interferir nas normas e não só uma divindade. Isso mostrava mais igualitarismo, uma democracia, uma unificação do corpo social. Isso foi enfraquecendo a hierarquia do poder aristocrático das famílias. Outra mudança foi o cidadão da polis, que era um novo ideal de justiça, pelo qual todo cidadão tinha direito ao poder, e assim assumia caráter político e não apenas moral, ou seja, ele não se referia apenas ao indivíduo e aos interesses da tradição familiar, mas à sua atuação na comunidade. Assim, era garantida a isonomia, a igualdade perante a lei, do mesmo modo que a isegoria, a igualdade do direito à palavra na Assembleia. A polis se construiu pela autonomia da palavra, não mais a palavra mágica dos mitos, mas a palavra humana do conflito, da discussão e da argumentação, que é muito mais valorosa. Outra transformação importante foi a consolidação da democracia, que também foi uma etapa da nova ordem humana. Agora vamos ver um pouco sobre os primeiros filósofos, os denominados pré-socráticos. É uma classificação posterior da filosofia antiga que tinha como referência a figura de Sócrates, representante do pensamento clássico que antecedeu e influenciou dois grandes filósofos, Platão e Aristóteles. O centro de suas investigações era a natureza,
por isso são conhecidos como naturalistas, ou filósofos da physis. Então, os pré-socráticos se baseavam muito na natureza para os seus estudos e tentavam tentavam criar novas explicações, como por exemplo sobre a origem e a ordem do mundo, porque antes quem tinha dito tudo sobre isso eram os mitos que foram transmitidos por Homero e Hesíodo. E em vez de explicar a ordem, e nessa nova hora, os pré-socráticos, em vez de explicar a ordem cósmica pela interferência divina, os filósofos buscavam então respostas por si mesmos, por meio da razão. Então isso foi um predomínio da razão e da explicação argumentativa. A principal indagação dos filósofos pré-socráticos era o movimento. Procuravam um princípio original e racional. A filosofia nasce de um problema, de uma indagação nova, que procura ir além do já sabido. Isso é a ruptura que existe entre mito e filosofia, pois o mito é uma narrativa cujo conteúdo não se questiona, enquanto a filosofia problematiza e convida à discussão. Sem a discussão, sem a argumentação e as críticas, não existiria filosofia, não é mesmo? Já os mitos existem, pois eles são contados há muito tempo e todo mundo teoricamente acredita neles sem indagar. E a filosofia rejeita explicações baseadas no sobrenatural, mas ainda busca coerência interna e a definição rigorosa dos conceitos, organizando-se em um pensamento abstrato. Todos os pré-socráticos buscavam o princípio de todas as coisas, mas que, por pensarem de modo autônomo, divergiam entre si no elemento em que o identificavam. Agora vamos às classificações dos filósofos. Tínhamos os monistas, que identificavam apenas um elemento constitutivo de todas as coisas, como por exemplo, Tales de Mileto, que para ele o princípio principal era a água. Anaximandro, para ele era a matéria indeterminada e limitada que daria origem a todos os seres materiais. Anaxímenes, para ele era o ar, cuja rarefação e condensação faz nascer e transformar todas as coisas. Para Heráclito era o fogo, o movimento de todas as coisas, tudo flui e nada permanece. E temos Pitágoras, que para ele era o cosmo, toda a harmonia, pois é ordenado pelos números. E também Parmênides, que segundo ele, o movimento é ilusão. E ele defendia que o ser é imutável e imóvel. Também temos os pluralistas, que não acreditavam em uma só coisa, um único princípio que compunha tudo da natureza, mas sim múltiplos princípios. Para eles, que eram diferentes, os pluralistas, que não eram iguais aos monistas, aliás, então, a segunda classificação, nos pluralistas, temos como Empédocles, que acreditava nos 4 elementos, na terra, água, no ar e no fogo. Anaxágoras, que acreditava nas sementes. Leucipo, que acreditava que tudo vinha dos átomos, que eram partículas indivisíveis, não criadas, indestrutíveis e imutáveis. Agora vamos falar um pouquinho de Heráclito. Tudo flui. Temos aqui uma frase: nunca nos banhamos 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez não somos os mesmos e também as águas mudaram. Isso é um conceito que é concebível, pois é realmente algo que conseguimos compreender. É diferente quando você entra pela primeira vez na água de um rio e quando você entra tempos depois você já criou novos conceitos na sua cabeça, você mudou não somente fisicamente, mas principalmente na sua forma interior, o seu pensamento, os seus conceitos, a sua essência, e com isso as águas também mudaram, logicamente elas não são as mesmas e o rio pode ter mudado também. Enfim, tudo pode estar sempre em mudanças. O que mantém o fluxo do movimento não é o simples aparecer de novos seres, mas a luta dos contrários. É da luta dos contrários que nasce a harmonia, como síntese dos contrários. Para Heráclito, o dinamismo de todas as coisas pode ser explicado pelo fogo primordial, expressão visível da estabilidade, o símbolo da eterna agitação do devir. O fogo eterno e vivo que ora se acende e ora se apaga.
Agora temos aqui Parmênides e Zenão, conhecidos como filósofos eleatas, que admitiam a imobilidade do ser. Com seus conceitos, eles, ao contrário de Heráclito, achavam absurdo e impensável afirmar que uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. O ser para Parmênides é único, imutável, infinito e imóvel. Muito bem. Segundo Parmênides, o movimento existe apenas no mundo sensível, e a percepção pelos sentidos é ilusória, porque se baseia na opinião e por isso mesmo não é confiável. Só o mundo inteligível é verdadeiro. Uma das consequências da teoria de Parmênides é a identidade entre o ser e o pensar. Ao pensarmos, pensamos algo que é, e não conseguimos pensar algo que não é. Desse modo, os eleatas abriram caminho para a ontologia, o estudo do ser, uma área da filosofia que será objeto dos filósofos do período clássico. Os pré-socráticos deram o primeiro impulso à atividade do filosofar. Buscaram, assim, a unidade na multiplicidade. Examinaram a relação entre o ser e o pensar, desenvolveram a dialética, a arte da discussão, deram os primeiros passos em direção à lógica e estimularam a argumentação. Bem, pessoal, então por hoje é isso. Já basta de conhecimento para essa audioaula. E você gostou do vídeo? Me conta nos comentários por que você está aprendendo filosofia nesse momento. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles aprenderem mais sobre filosofia também. Nos vemos no próximo vídeo. Ah, e muito importante, você já nos acompanha no Instagram? Na página do Instagram sempre coloco um monte de novidades e várias fotos super legais. Então já segue a gente lá. Dá uma olhadinha no nosso feed em @plantesabedoria, você vai adorar. E se você comentar na minha última foto, eu vim do YouTube, eu vou entrar no seu perfil e curtir umas fotinhos também.